Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast BDF. Eu sou o Flavinho Júnior, tô pintando no pedaço, eu já vou soltando o verbo, molecote. 2025, quarta temporada, mais um episódio do podcast BDF nesta segunda-feira. Você que está nos acompanhando, já peço para você seguir o nosso canal no YouTube, compartilhar, curtir lá no Instagram as nossas publicações, @podcast.bdf. Fechou? Neste primeiro episódio de 2025, a gente tem o prazer de trazer aqui a Flávia Mesquita, ela que é presidente da Associação Nacional de Fibromialgicos e também doenças correlacionadas. E, obviamente, antes, o oferecimento desse episódio, que é a rapaziada do Churras DJ. E aqui comigo na mesa agora, daqui a pouco tem Flávia Mesquita. Você vai se preparando, vai fazendo aquela pipoquinha sossegada, porque segunda-feira à noite tu não tá fazendo nada, irmão. Tu tá mentindo, tu tá trabalhando. Né? Tu já trabalhou até agora, tu já fez o que tinha pra fazer. Agora fica sossegado em casa de boa, faz aquela pipoquinha ou aquele cafezinho com aquele chineque de farofa ou de banana? Ou os dois juntos? Os dois juntos. Os dois juntos. Bem coisa de gordo, né? Bem coisa de gordo. Bem coisa de gordo, A né? essência de gordo simplifica. Exatamente. Então aqui comigo agora, os patrocinadores oferecendo este episódio, o primeiro episódio de 2025, os nossos novos patrocinadores, senhoras e senhores, Joyce e Wesley. Você já viu aquele episódio do Churras DJ e hoje nós vamos falar do curso do Churras DJ, primeira turma, dia 9 de fevereiro em 2025. Obrigado pela presença de vocês dois. Nós que agradecemos estar Nós aqui que hoje. agradecemos. É? Então vou me apresentar novamente. Eu sou o Wesley, o Churras DJ, e ela é a... Joyce, esposa e sócia do Churras DJ. Esposa, sócia, que mais? Contadora, Contadora, administradora, influencer. influencer, um pouquinho de tudo, Em né? resumo, quem manda em tudo. Falar em manda tudo, cara, depois que a gente gravou aquele episódio lá na residência de vocês, aí eu quero entender porque até então eu não sabia que tinha aquela equipe toda lá trabalhando com vocês. Vocês falaram, tem uma equipe, não sei como, mas agora Sim. tu tá dando treinamento, equipe toda hora, né? É. Cara, tua agenda lotou em dezembro, foi isso mesmo? Novembro e dezembro nós não tivemos mais nenhuma data disponível. Janeiro já fizemos alguns eventos. Fevereiro praticamente para eventos lotou. E agora nós temos o curso no próximo dia 9, no domingão aí, aqui em Joinville. E é exatamente para isso que a Joyce e o Wesley estão aqui, porque eles querem divulgar exatamente o curso que no dia 9 de fevereiro vai ter o primeiro curso de 2025. Isso. Conta pra gente aonde vai ser esse curso, o que vai ter, o conteúdo desse curso e pra quem? Vamos lá, então. O curso do churrasco prático, tá? No dia 9. No local... Vai ser no Ranger Brasa, que fica na rua Padre Kolbe, número 1403, aos fundos do La Putanesca Restaurante. Essa mulher é demais. Então, esse curso de churrasco é um curso de churrasco prático. E pra quem que é este curso? A galera quer fazer churrasco com família, pros amigos. Mas também, quem quer se profissionalizar, esse é o primeiro passo, tá? A gente vai ter vários assuntos, vou falar alguns deles bem breve. A gente vai estar falando desde como escolher as carnes, como cortar, como salgar, algumas técnicas um pouquinho mais avançadas, já pra gente começar a botar um pouquinho atrás da orelha, o pessoal mostrar que carne pode ser uma gastronomia também de alta qualidade. Então a gente vai ter várias coisas bem legais. E lá vai ter uma coisa muito interessante. Eu vou fazer uma costela em 15 minutos, tu acredita? Costela em 15 não vai. Vá. Não, eu não faço a picanha em 15 minutos, vai fazer costela em 15. 15 minutos. Costela em Caramba, 15 cara. minutos. Pode Você anotar vai 15 fazer? minutos, cara. Então, Porra. essa é uma das técnicas que a gente vai mostrar pro pessoal lá. E várias outras. Que eu acho que essa emenda, ela tá um pouquinho diferente da emenda do ano passado. Uhum. E adicionamos também uma coisa bem legal que todo mundo pede pra nós: sobremesas na brasa. Então terá, Entendi. terá Os sobremesa. nossos queridinhos, tá? A gente vai abrir pros alunos os queridinhos, os que saem mais nos nossos eventos. É o top Tu falou 3. aquele dia lá na entrevista, os queridinhos são os complementos, tinha um molhinho lá. Sim, Isso. esse a gente faz todos os nossos workshops, a Vai gente ter nesse entrega. workshop. Vai ter ter. esse molho. Esse molho sai de balde, gente, é uma loucura. E as sobremesas são as nossas queridinhas, que é a banana flambada com conhaque de baunilha e também a nossa... esqueci. O abacaxi. O nosso abacaxi caramelizado com hortelã. Abacaxi caramelizado com hortelã, o molhinho, a banana A flambada. banana flambada com abacaxi. Mas tem mais ainda essa banana. Ela não é só flambada com Não é com só, não é conhaque. qualquer banana. Não. né? Não, ela não é só flambada ali no conhaque de baunilha. A gente finaliza com doce de leite. Uhum. Coloca também sorvete de mousse de limão artesanal. Esse sorvete é muito importante falar. Esse sorvete é artesanal dos nossos parceiros. E também a gente finaliza com uma hortelã e um folhadinho em cima. Ela fica simplesmente maravilhosa. Biscoito de 1000 folhas.
Nossa. É mesmo? Tá, como é que é desse curso aí, Wesley, dia 9? Qual que é o cronograma? Que horas que começa o curso? 10h30 da manhã, tá? 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Horário de duração é muito relativo conforme a turma. Por quê? Como ele é totalmente prático, se a turma pegar desde o comecinho, 3 horas, 4 horas a gente entrega. Se a turma tiver um pouquinho mais de dúvidas, porque a gente responde todos. 3 5 horas ou horas. 4 horas da tarde? E- Ou em 3 horas? Não, em 3 horas, 4 horas. Ah, entendi. Mas se a turma pensa assim, preciso de mais informações, mais ajuda, chega às 5 horas. Tá. Então, Dia 9 é um sábado? domingo. Um Um domingo. domingo. E domingo 9 de fevereiro, isso, domingo, às às 10h30 da manhã, na rua Padre Coube, 1403. Exatamente. E aí o cara vai chegar lá e ele, obviamente, vai ficar sentado, ele vai na prática. Totalmente prático. Tá. Eu dou as instruções, mas quem bota a mão Então na já massa- precisa ir com a roupinha que ele vai mexer na sim, brasa. né? sim. A exatamente. gente, no nosso grupo, depois que o pessoal, né, entra conosco com mais informações, a gente passa calça, tênis fechado. Quem tiver e quiser levar, não é obrigatório, mas a gente dá essa opção. Levar sua própria faca, levar seu próprio avental, sua própria tábua. Lá tem uma hora do curso que eu explico como afiar a faca. Então, se você tem uma faca cega, essa é a hora, Esse é o momento. esse é o momento. Cara, eu fiz um churrasco ontem, tinha acho que umas 25 pessoas. E aí a faca do salão de festas era horrível, eu não sabia o que fazer, cara. Isso acontece sempre. Todos os lugares que eu vou, Tem A esse faca. tipo de faca. E essa é aquela típica faca que tu corta o dedo, mas não corta a carne. Isso mesmo, era isso aí. é porque o que acontece? Faca que não tá afiada, tu vai usar mais força. E as chances da faca escorregar e tudo mais, você olha no teu dedo Aham. e o que mais molha? Tua pele ou a carne? Só a pele, então... Não, e passei vergonha, né, cara? Porque, pô, uma galerinha mais ou menos assim, Flavinho servindo, daqui a pouco tu passava na carne. Vai, parceiro, vai, parceiro. Ai! Vai, querido. Dentro de uma carne dura, né? Não é só faca, mano. Isso, Então, exatamente. a gente vai também dar instruções de como afiar, de como manusear e de como andar com a faca no meio de pessoas. E vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Olha só o que eu vou falar pra vocês. Eu fiz esse churrasco ontem, e aí o que acontece? Quando eu fui servir, quando eu comprei, eu saí pra comprar, e obviamente eu não lembrei, porque eu já tive lá na casa do Wesley, ele já me falou qual a quantidade de carne, e cara, sobraram mais de 4 quilos de carne. Mais de 4 quilos sobraram. E eu, quando fiz a conta, cara, minha esposa falou, não vai dar, não vai dar. Aí o meu sogro falava, não vai dar. Daí depois o meu cunhado, não sei se dá tudo isso. Será que não é melhor botar mais linguicinha, mais não sei o quê, mais pão de alho? Cara, e sobrou muita coisa. E aí vocês ensinam exatamente essa quantidade, que eu fiz Sim. aquela contagem do mito lá, do 300 gramas por pessoa, É. entendeu? Eu fiz isso, me dei mal, cara. A gente ensina a quantidade, tanto de carne quanto de carvão. Você vai comprar carne. Não consegui carne fresca, vou comprar carne a vácuo. Eu ensino como comprar essa carne a vácuo, ter uma carne de ótima qualidade na hora do seu preparo. Então, tudo que você precisa para iniciar o seu churrasco, iniciar sua vida do fogo, como Uhum. posso dizer assim, neste curso vai ter. E o melhor que é tudo na prática. Não é um negócio que tu vai sentar lá, vai ficar ouvindo eu falando. Não. Tu realmente vai sujar a mão com carvão, vai pegar a carne, vai cortar, vai salgar. Mitos do sal, vou falar. Então, enfim, é muita coisa. Esse curso tem vários bônus também que a gente dá pra galera. Uhum. Já aproveitando, este curso será o último curso com todos esses bônus. Então, a galera tem que aproveitar esse curso. Porque É a não vai... última turma Não. que vai ter esses bônus em específico. Uhum. Que a gente tá entregando hoje. Então é a última turma. Que são a mentoria, né? Uhum. A mentoria ela vai sair. A apostila normal, a pessoa vai ganhar. Vai continuar. Que mais tem? O grupo de apoio vai continuar. E tem mais alguma coisa que vai ser que será o... Grupo de apoio, mentoria, apostila, são 4 coisas. Na verdade, é a consultoria de 30 Mentoria. dias. Aí o suporte continua. A única coisa que vai sair ali é Mentoria diretamente comigo. a mentoria diretamente com ele Isso. durante 30 dias após o workshop. Então, no caso, passou ali o workshop, tô com dúvida. Hoje, durante 30 dias, você pode mandar diretamente, ele te Diretamente comigo. responde, independente do horário. Essa é a última turma que terá esse tipo de bônus. Entendi. Isso é um Porque depois vai cortar. Depois Exatamente. tira dúvidas só no grupo com o pessoal mesmo. Uhum. Mas diretamente comigo, aproveitem. Então Que esse vai ser é o o último último. curso que eu vou lá, naquele espaço, vou fazer tudo. Putz, cara, eu fiquei com uma dúvida daquela, eu posso mandar mensagem direto e você vai Eu respondo. me auxiliar. Isso. É a última turma que vai ter Essa é a isso. última turma. E a partir da próxima turma, aí é só no nosso grupo de tira dúvidas com Sim. todo mundo. Normal. Estarei lá Um ajudando. grupo de suporte que Sim, a galera fala. né? estarei lá pra Mais ou menos ajudar. isso, né?
Sim, mas não com tanta frequência quanto nesse agora. E se atentar também que as vagas são limitadas. Hoje, se não me engano, restam 5 vagas. Tá. Já do pessoal que já conversou conosco, tudo mais, já fechou. Então tenho mais 5 vagas ainda. As inscrições vão se encerrar 3 dias antes do evento, consigo ainda segurar. Então, 3 dias antes do dia 9, terá inscrições, se não esgotar, claro. Caso não esgotar, até 3 dias antes, tá tranquilo. Até ali o dia 6, dia 5, isso, por ali mais de ou fevereiro. Menos, ainda então o cara tem um tempinho aí. Hoje, falta uns 15 dias aí pra... Tá quase. Mais ou menos. Tá quase, Tá né? pela boa já, tá pela boa. Tá. Então, Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo, fixado nos comentários, o contato de vocês, né? Pra que entre direto. Mas hoje, o cara tá assistindo aqui, ele quer entrar em contato com vocês, ele vai no Instagram, WhatsApp, com quem que ele fala? no Instagram, vai estar o @churrasdj. Lá tem um link da bio, vai diretamente pro WhatsApp comigo, tá? Então, toda a parte de conversa, negociação, comigo. Qualquer dúvida, enfim, tudo diretamente comigo. Então, é bem tranquilo, eu não mordo, então é de boa. Ó, o negócio é o seguinte, pra gente encerrar esse papo, eu quero que a Joyce olhe pra câmera, tá? E você vai vender o curso e convidar essa macharada que não sabe fazer carne a fazer o curso do seu marido e de toda a equipe. Vai lá, Joyce. Só um detalhe antes dela começar, não só homens, mulheres também. Já temos mulheres na turma. Já tem mulher na turma? Aí, ó. Então é bem tranquilo. Porque senão a mulherada fica, pô, mas eu vou chegar lá, vão ter 20 cuecas. Não, já tem mulher na turma, já então. Já tem mulher na turma, já tem casal, então é bem tranquilo. O curso serve para ambos. Perfeito. Joyce, a câmera e o microfone é seu. Vamos lá, workshop Churras DJ na prática. No caso, você vai fazer o churrasco, você vai pegar na carne, você vai sentir a carne. Tudo isso você vai ter no dia 9 de fevereiro, lá no Ranger Brasa, comigo e com o Wesley. Porque sim, eu também estou lá no dia. Então, o curso não é só para homens, é para mulheres também. Se você não faz ideia de como acender o fogo, a gente te ensina. E vou te contar uma coisa. Eu sei fazer churrasco. Muita gente não acredita. E lá, as pessoas veem eu fazendo churrasco e ficam impressionadas. Porque todo mundo fala, mulher fazer churrasco? Sim, mulher também pode fazer churrasco. Então, aproveita no dia 9 de fevereiro, lá no Ranger Brasa, o nosso workshop Churras DJ, churrasco na prática. Tem que bater palma pra essa mulher. Ainda bem que tu casou com essa mulher. Né? Senão, tu ia vender curso pra 2 pessoas. Teu pai e tua mãe. Não sei se comprava. Cara, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Enfim, isso. São os novos parceiros, novos patrocinadores. Só agradece nossos mesmo. Aqui. Enfim, estarão conosco aí durante esse ano de 2025. Sempre Churras DJ. Pensou em churrasco, meu irmão? Pensa no Wesley Vígolo. Sabe a churrascaria Dom Vígolo? É dessa família. Já começa por aí, já. O negócio já começa por aí. Mais embaixo, né? Fechou, meu irmão? Fechou. Muito obrigado. Cara, se vemos em breve. Joyce. Obrigada. Obrigado por vocês terem vindo aqui, né? Nós agradecemos. E pode ficar tranquilo que vai lotar a turma. Vai ter a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta turma. Fechou? Temos muitas coisas pra fazer esse ano ainda, então tá tudo encaminhando. Beleza, pô. Em breve novidades. É isso aí. Então tá bom. Gente, o Wesley esteve aqui, a Joyce também esteve aqui. A gente vai entrevistar agora, então, a Flávia Mesquita. Ela já vai sentar conosco aqui. A gente vai fazer aquele bem bolado, né? Passa por trás lá da luz, isso, por trás da câmera. Cuida com os fios, porque o Pedro de Brito, quando ele senta aqui, tá? Porque ele não tá aqui hoje, mas quando o Pedro senta aqui, ele derruba tudo, entendeu? Aliás, né, vamos falar um assunto bem sério aqui para você que tá nos acompanhando aí. As últimas notícias sobre a atualização do estado de saúde do Pedro, né? Então, o Pedro, obviamente, ele ficou conosco aqui durante o ano de 2021, 22, 23, 24 e vai voltar aqui no ano 2025. Ele tá descansando, tá de boa agora, tá sossegado. O Pedro de Brito passou por uma cirurgia delicada, obviamente. Então, é claro que agora ele precisa de um repouso, de um descanso. Então, para atualizar vocês, nesse momento, né, até o dia de hoje, ele ainda encontra-se, já não está mais na unidade intensiva de tratamento, né? Ele já não está mais na UTI do Hospital Dona Helena, já se encontra no quarto para visitas. Inclusive, se você quiser visitar o Pedro de Brito, tem um carinho especial por ele, várias pessoas já passaram por lá, né? No Hospital Dona Helena, só chegar lá e perguntar pelo Pedro Pocel de Brito. As visitas, né, são limitadas até 6 pessoas por dia. Já tiveram alguns dias que eu cheguei lá e falei, você já é a 7ª pessoa, já não pode subir mais. Então dá para chegar lá e pedir para visitar o Pedro, porque as visitas acontecem das 8 da manhã até as 8 da noite.
Fechou, molecote? Dá uma passada lá no hospital, dona Helena, dá aquele abraço no Pedro. O Pedrão já tá se recuperando 100%, já tá brincando, já tá falando as besteiras dele, já tá falando tudo que tinha pra falar. Mas enfim, basicamente é isso, né? Então, obrigado, gente, todo mundo que mandou mensagem de carinho aí pro Pedro de Brito. Obrigado aos nossos patrocinadores que também entenderam que a gente deu essa pausa no podcast BDF. Agora a gente retoma as nossas atividades aqui no ano de 2025. E lembrando que nós vamos ter uma série de entrevistas aqui como hoje, né? Então hoje a gente vai entrevistar a Flávia Mesquita. Vocês já estão indo, casalzinho? É isso aí. Tá tudo certo? É? Beijo. Joyce, Wesley, tamo junto. Esse é o cara e essa é a mulher. Fechou? É isso aí. Nós vamos entrevistar aqui também, vai passar conosco aqui um psicólogo do esporte que trabalhou diretamente com o Felipe Massa, trabalhou com o time do Bragantino, com o time do Fluminense, que é o João Kozak. Ele recentemente deu entrevista na ESPN, Sport TV, no Bom Dia Brasil. Então, assim, o João é um cara que tem altamente qualificado, o gabarito dele cara, o cara é pica das galáxias, vamos dizer assim, e vai estar conosco aqui. A gente vai fazer essa entrevista agora, já no mês de fevereiro. A gente quer também fazer um bate-papo muito legal, e aí eu já vou trazer e contar essa surpresa para vocês, porque hoje a gente tá aqui e nós vamos falar muito de saúde. Então, quando o Pedro voltar, a gente vai fazer um episódio especial justamente com o Pedro de Brito, porque aí a gente vai focar em você que tá em casa, que de repente o que aconteceu com o Pedro, né? Jogando bola todas as terças-feiras, como ele jogava até então com o pessoal da 89 FM, ele sentia um certo desconforto, ele achava que, pô, eu tô acima do peso, tá complicado, eu corro 5 minutos, me dói tudo, e começa a doer muito meu estômago, não sei se é a carne que eu como depois, se é a cervejinha, se é o Cuba, se é alguma coisa, ele tava sentindo desconforto, de repente foi fazer uma série de exames e descobriu um câncer em um dos rins. Então, de repente, cara, às vezes é bom você tomar um pouco de cuidado, às vezes a gente passa um pouco dos limites, aí toda hora, né, fazer o exame regularmente, enfim, quem tem plano de saúde, quem não tem. E aí com isso o Pedro, graças a Deus, no início conseguiu descobrir e agora já está fazendo todo o seu tratamento e em breve vai estar sentado conosco aqui e a gente vai falar de todo esse processo que o Pedro de Brito está fazendo, está passando e logo logo ele estará aqui conosco, provavelmente ainda neste mês de fevereiro. Fechou, molecote? Lembrando então a você, no dia 9 de fevereiro tem o curso Churras DJ, curso workshop presencial. 9 de fevereiro, na rua Padre Coube, número 1403, ali no bairro Anitta, não sei se é ali Anitta Garibaldi ou Bucarém, acho que é Anitta Garibaldi ali. Enfim, na Padre Coube, todo mundo sabe onde que é, número 1403, um curso workshop com o Wesley e com o Joyce, também com toda a sua equipe. Aqui embaixo, fixado nos comentários, está o WhatsApp e também direto o contato com a rapaziada do Churras DJ que vai dar esse curso pra você. Homem, mulher, casal, molecote, beleza pura? Ontem, meu irmão, fui fazer a carne e me ferrei. Fiz a carne, todo mundo gostou pra caramba, porque eu peguei algumas práticas com o Wesley, mas obviamente sobrou coisa pra caramba. Minha esposa tá, mas sobrou carne pra cacete, mas não dá nada. Sábado eu vou fazer uma carninha em casa, sossegado, né? Tá convidada pra ir lá em casa sábado fazer. Senhoras e senhores, aqui comigo, a gente vai falar de um assunto bem sério, uma luta constante que essa galera tá fazendo. E agora, essa pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, a gente se conhece? Por aí, né? Mas 1998. 1998 eu conheci a Flávia Mesquita, que hoje eu tenho a honra de entrevistá-la. E ela é presidente da Associação Nacional dos Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas. Seja muito bem-vindo ao podcast BDF, Flávia. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Flavinho. Eu que agradeço. Ainda quando eu falei contigo, eu falei, vou te chamar de Flavinho lá, porque como eu te conheço. E tá tudo certo. Então, prazer estar aqui contigo, poder falar da nossa luta. Hoje é algo bem específico que eu quero falar, claro que a gente vai falar. Fala um pouquinho mais o microfone aqui. A gente vai falar da Anfibro, a gente vai falar do que é a fibromialgia, porque muitas pessoas ainda não conhecem, apesar de que hoje em dia a gente já escuta mais sobre. Mas tem um assunto bem específico que eu quero falar, que é a Lei Nacional, por isso que eu estou aqui, que é a Lei Nacional 14.705 de 2023, que é a lei do tratamento multidisciplinar. Entendi. Flávia, para as pessoas que estão em casa, a gente vai falar num papo 100% leigo, porque o cara que está em casa, ele está começando... Bom, ele já entendeu a fibromialgia, eu já ouvi falar. Vamos lá. Fibromialgia, o leigo, ele olha assim, é a pessoa que sente dor demasiada, né? No básico é isso, mas eu quero que você comece a esmiuçar esse assunto
e comece a falar para essa galera que tá em casa o que é. Porque eu vi ali que tem, às vezes o cara tem alteração no humor, o cara simplesmente tem insônia, e aí não sabe por que tem insônia, ou tem a hipersônia, Isso. né? Enfim, explica pra gente o que é que pode ser diagnosticado. Às vezes o cara tem e não sabe. É isso, né? Exato. Mesmo porque não tem um biomarcador. O que é isso? Não tem um exame para detectar a doença. A síndrome, no caso, né? O que vai detectar é o exame clínico. E, claro, a gente não fala mais como antigamente se falava que é por exclusão. O médico falava, a gente vai fazer todos os exames para excluir as doenças e se não tiver nada é fibromialgia. Não se usa mais esse termo, por quê? Porque tem que ser analisada todos os sintomas que a fibromialgia traz consigo, que é justamente isso que tu falou. Então, a gente tem o transtorno de humor, a gente tem distúrbio do sono, que pode ser a hipersonia ou a insônia, e não tem hora, não tem dia. Claro, tem uns gatilhos, né? Principalmente quando você tá com uma crise de dor e você vai desequilibrar o teu sono. Além do distúrbio do sono, você tem o sono não reparador. Você vai dormir, mesmo que você vá dormir cedo, consiga dormir, você acorda cansado. Muitas vezes mais cansado do que quando foi dormir. Então você já acorda assim exausto, como se tivesse percorrido uma maratona o dia todo. Isso acontece com muita gente, né? Então, por isso que não pode ser só de exclusão, né? Claro, tem os pontos gatilhos de dor, apesar da dor ser generalizada, mas tem pontos gatilhos que doem mais quando o médico vai tocar, porque a gente tem uma hipersensibilidade. O que é a fibromialgia falando nessa hipersensibilidade? Até um tempo atrás falava que a doença era psicológica, tanto que agora falar desses sintomas é justamente para mostrar que não é psicológico, é um problema neurológico, né? Então o problema está no sistema nervoso central, a gente tem uma desregulação do sistema nervoso central, onde faz com que a gente sinta mais dor. Só que não é só dor. Então, ele existe, ele é real, não é psicológico, ele é fisiológico e neurológico e precisa acompanhar todos esses sintomas. Então, dá para ver que é bem complexo, né? E no teu caso, Flávia, quando que você foi oficialmente diagnosticado ou quando começou a perceber essa sensibilidade no teu corpo? Você tinha quantos anos? Como é que foi isso? Eu sempre sentia. Lembra? Eu acho que tu vai lembrar que eu não fazia educação física, eu era dispensada da educação física. Verdade. Lembra quando eu operei os dois joelhos, né? Então, tudo isso já era um alerta. Só que não da fibromialgia em si, tá? Eu tenho uma doença rara que se chama síndrome de Ehlers-Danlos. Então, eu tenho frouxidão ligamentar, frouxidão muscular, né? Por isso que eu tive o problema no joelho. E só que essa doença, ela também causa fibromialgia. E os sintomas são muito parecidos com os sintomas da fibromialgia. Claro que tem coisas a mais, só que é a mesma coisa, dor, fadiga, né? Então eu tenho a síndrome da fadiga crônica, então eu uso oxigênio 3 vezes ao dia, 40 minutos cada sessão, por causa da fadiga crônica, né? E eu fiquei subdiagnosticada. O problema da fibromialgia é que ela, muitas vezes, ela não está isolada. Ela vem acompanhada de outras doenças. Por exemplo, quem tem lúpus pode desenvolver a fibromialgia. É muito comum pessoas com lúpus desenvolver a fibromialgia. A Ehlers-Danlos também desenvolve a fibromialgia. Aí, mesmo que seja só a hipermobilidade, porque tem diferença, né, nessa doença, a Ehlers-Danlos, são 13 subtipos, e um deles é a hipermobilidade. O meu tipo é hipermóvel. E quem tem só a hipermobilidade sem Ehlers-Danlos também pode desenvolver a fibromialgia. Então, várias doenças podem trazer a fibromialgia no pacote. Caramba. Então, precisa ser analisado. Quando a pessoa tem a fibromialgia, o médico já tem que acender uma luzinha de alerta e investigar o restante, né, das possíveis doenças. Até chegar, né?
Até chegar. Por quê? Porque a gente fica subdiagnosticado. Uhum. Eu fiquei subdiagnosticada há 5 anos, só com o diagnóstico da fibromialgia, tentando de tudo, todos Isso os você tá falando há tratamentos. quanto tempo atrás? Quando você ficou? 7 anos atrás. 7 anos atrás? E aí eu tive que parar de trabalhar. Quando eu Tá. comecei a sentir realmente a dor mais forte, porque eu sempre fui a Maria das Dores, né? Desde aquela época. Só que quando eu comecei realmente a sentir dor pra valer muito forte e constante, aí já estava muito grave, porque ela vai... Mas essas dores, Flávio, você sentia aonde no seu corpo? Doía tudo? Eram partes específicas? O que que era? Você acordava e do nada sentia muita dor? Começou pontual. E aí, primeiro começa a dor nas mãos. Eu sou designer, então eu ficava muito no computador. O médico achava que era uma artrose, porque realmente eu tenho artrose. Depois começou as dores na coluna, aí tu já pensa que é da cadeira do trabalho, Sim. né? Tu sempre vai achando uma Uhum. desculpa para aquilo ali, né? Um motivo. Até que veio as dores torácicas. Aí, quando eu comecei a sentir, principalmente na região das costelas, eu falei, não, tem algo muito errado. E aí eu não conseguia mais trabalhar, eu saía todo dia do trabalho, dava 4 horas da tarde, eu saía do trabalho e ia pro PA, morrendo de dor, já paralisada de dor, porque é uma dor absurda. E aí logo o médico falou, não, isso aí é fibromialgia. Fizemos os Ele exames. diagnosticou, conseguiu ver logo que era... Sim, porque o meu Mas caso você chegava já... a pesquisar também alguma coisa na internet ou não? Tipo assim, cara, eu tô com dor, eu preciso ir no hospital, eu preciso me tratar. Não, eu não fazia ideia o que era, eu achava que era algo muito grave pela dor que eu sentia, né? E aí até tu pensa em câncer mesmo, quando tu sente uma dor assim tão forte, localizada. E fora o cansaço, né, a fadiga. Mas eu já estava num nível tão alto, um grau tão alto dos sintomas, que ali já não tinha mais como duvidar do que era. Só que, claro, tinha Foi algo a diagnosticado mais. aqui em Joinville? Fui aqui em Joinville. Só que eu morava em Florianópolis na época. Eu trabalhava lá, tinha minha vida lá. Só que eu tinha o plano aqui. Então eu vinha sempre para cá para ir para o médico, para fazer os exames. E até que foi constatado porque as dores já estavam muito características. Era muito característico da fibromialgia, o que eu estava sentindo. Uhum. Então, logo eu recebi o diagnóstico. Quando eu recebi o diagnóstico, eu não fazia ideia do que era. E eu perguntei pro médico, o que é isso? Eu vou morrer? Uhum. E aí ele foi me explicando. Graças também a um anjo, uma pessoa também com fibromialgia lá de Floripa. Hoje eu já nem tenho mais o contato com ela, mas ela era uma influenciadora, bastante seguidor na rede social. Ela me chamou para conversar, ela era de lá, ela falou, vamos sentar e tomar um café que eu vou te explicar o que é. E ela foi me explicando. Porque, assim, é muito absurdo, Flavinho. E eu falo que é algo muito característico, porque, assim, hoje eu tô com o cabelo preso, já tá começando a me doer um pouco a nuca. Mas... Só pelo fato do cabelo estar preso? Sim. Caramba. Roupa, eu já vim sem sutiã, eu não consigo usar nada apertado que começa a machucar, doer, porque a gente tem um outro sintoma que se chama alodínia. Uhum. Alodínia é a sensibilidade na pele. Então, qualquer toque, o vento dói. Então, é algo tão surreal, né? Prender o cabelo dói. Um top dói. Uhum. Ir pra academia com aquela roupa apertada, calça de ginástica, dói. Então, é algo tão surreal e tão característico da fibromialgia que aí vocês, né? Quem já conhece já sabe que é aquilo ali. Então, eu comecei a cortar o meu cabelo. Na época, eu cheguei a ficar com o cabelo muito curtinho. Eu cheguei a raspar nas laterais, só deixar em cima. Não aparecia o raspado, né? Ele ficava por baixo. Mas eu raspei para facilitar, porque eu não conseguia escovar o cabelo. Obviamente, daí doía muito, né? Sim, e o braço cansa. Uhum. Na época, eu era casada e eu fiquei 3 meses de cama, sem levantar da cama, e 1 ano sem sair de casa. E quando eu ia pro banho e ele me tirava carregada no colo, porque cansava tomar banho. Nossa. Então, é muito surreal. É muito surreal. Isso você estando lá em Floripa ou aqui em Joinville? Lá em Floripa. Lá em Floripa, passando por tudo isso. A sua mãe, que sempre foi muito próxima, né? Sua mãe e seu pai sempre, né? Vocês foram muito próximos ali. E você estava lá, era só você e seu marido. E essa influenciadora, essa amiga...
Isso. Era isso. Isso. E no começo eu nem cheguei a falar pra eles E a tua cabeça? tudo que eu tava sentindo. Então, é aí que tá. Trabalho mental, Tem né, um Flávia? estigma muito grande que a gente sofre, porque como as pessoas não conhecem a doença, e ainda se tem aquela ideia que é psicológico, Uhum. né, e não é, Que é frescura, né? Eles falam que é que frescura. é frescura, que é psicológico, vai tratar a cabeça, que passa, e isso, infelizmente, a gente escuta até de profissional da saúde, tá? Nossa Senhora. Então, no começo eu não falei pra ninguém o que eu tava passando lá. E tu tem que fazer um trabalho, é que tu sabe que eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito, Sim. né, pra cima. Então, acho que isso me ajudou muito. Mas, eu vou te dizer que nas primeiras crises que eu tive, no momento de muita dor, realmente, tu só pede pra Deus te levar. Tu não consegue pensar em outra coisa, senão em pedir pra Deus te levar, porque tu não aguenta a dor, tu não aguenta. Tanto que tem estudo que mostra que os níveis de dores e os comparativos, e se compara uma crise de fibromialgia a um câncer terminal, Nossa né? Para tu Senhora. ter a ideia da dor que a gente sente. E também tem estudos mostrando que 66% das pessoas que abandonam os seus empregos é devido à fibromialgia. Eu estou incluída Uns 66%. nessa. E eu tive que largar meu emprego, eu cheguei pro meu chefe e falei, eu não aguento mais. Não tem o que E fazer. ele falava, Flávia, tu tem certeza? Eu falei, eu não aguento mais uma crise, eu não aguento. Eu não posso mais ter crise. Porque você tinha crises durante o horário de trabalho. Durante o trabalho. Por quê? Porque o esforço, qualquer esforço físico para mim, me deixa em crise. Uhum. Então, vou te dar um exemplo. Se eu saio, claro, balada, nem pensar, né? Não tem como. Há quanto tempo tu não vai na balada? Não dá. Mas se eu vou para um barzinho Uhum. e fico em pé muito tempo, por isso que não dá para ser balada, mas mesmo barzinho sentada, Uhum. no outro dia eu tô morta. Então as pessoas não vê a Flávia mal, porque no dia eu aguento, eu suporto, eu tô ali, mesmo Sim. com dor. Hoje eu estou com dor. Ontem, não sei se tu viu minha postagem, eu tava com a minha joelheira. Eu estava mal. Por quê? Porque eu saí, abusei um pouquinho, dancei. Pouca coisa, tá? Uhum, sim. Foram 2 músicas que eu dancei. E aí parece que tu dançou a noite inteira, né? Exato. Eu estava quebrada, ainda tô, então eu fico dias assim. Então, quem olha a Flávia lá num barzinho dançando 1 ou 2 músicas, a Flávia tá bem, não tem nada. Só que é o depois, o esforço faz com que depois a gente tenha essas crises. Então, a gente tem que aprender a lidar com as nossas limitações, respeitar essas limitações, senão a gente vai viver em crise. E foi aí que eu percebi que trabalhar me deixava em crise. Então, eu tive que deixar o meu trabalho. Porque eu não consigo, para ter uma ideia, até hoje, estando um pouco melhor do que eu já estive, né? Que eu já estive muito pior. Até hoje eu não consigo trabalhar mais que 3 horas. Se eu fico 3 horas trabalhando, eu já posso entrar em crise. Então, eu tive que adaptar minha vida, né? Trabalhar por conta, para ter os meus horários, para fazer os meus horários, quando eu consigo. E mesmo assim, a gente já não tem mais uma capacidade laboral e a gente não é mais produtivo. Então, querendo ou não, tua renda cai, tu não consegue mais produzir. Ano passado, eu tive 4 crises de herpes zoster. Então, toda vez que eu tenho crise de herpes zoster, ela desencadeia tudo. Fadiga, as dores. Então, eu fico meses, às vezes, até me recuperar. E aí, quando eu me recupero, vem outra crise. E aí, Flávia, quando você tem essas crises, o que é? Você sente muita dor, mas você deita na cama, você quer dormir, você quer que... Você tem que tomar alguma coisa? Existe alguma coisa? Toma alguma coisa? Diário. Não? Eu tomo diário uma medicação que é Porque pra gente, né? Normal, tô com uma dorzinha, toma lá um Dorflex, não sei o quê. Isso Enfim, não faz efeito nenhum. Pra nada. Não, e eu tenho um grande problema que eu tenho intolerância também à medicação, né? Tudo pra ajudar, né, Flávia? Tudo pra ajudar, mas é tudo devido a Ehlers-Danlos. Então, lembra que na minha cirurgia eu tive parada cardiorrespiratória? Só isso, mais nada. Só isso, básico. Agora, eu sei que foi por causa da morfina. Então, eu não posso nenhum opioide. Eu já fui parar umas 3 ou 4 vezes.
no PA também com choque anafilático. 2 foram por causa de medicação, a outra foi por causa do ar-condicionado, e a outra vez foi por causa da tintura do cabelo, tanto que agora eu não pinto mais, por isso que ele está assim branco, mas é porque eu não posso pintar, porque eu tenho também essa intolerância com química. Caramba. Então, eu consigo tomar uma única medicação, que é um neuromodulador, né? Ele é um anticonvulsivante, que se chama gabapentina, que ele é usado para fibromialgia. Você toma ele diário? Diário, 1.200 miligramas. Eu cheguei a tomar 1.800 miligramas dia. Então, para tu ter uma ideia, o pessoal costuma tomar 300, 600 miligramas dia. Eu tomo 1.200. Isso é um remédio que você tem que comprar ou existe retirar isso em postinho? Esse eu consigo pelo governo. Pelo governo existe consegue. a pregabalina, que é mais eficaz para fibromialgia, ele é a mesma coisa que a gabapentina, só que um pouquinho mais avançado. E as pessoas costumam tomar a pregabalina, mas ainda o governo não fornece a pregabalina. E é uma luta nossa, inclusive, para inserir ele, né, como primeira escolha, né, essa medicação de primeira escolha. E para mim não resolveu porque eu tive reação alérgica com ele, mas ainda bem que funcionou com a gabapentina. Então, tenho que tomar uma dosagem um pouco mais alta, porque senão não vai funcionar. E mesmo assim, tomando a dosagem alta, eu ainda sinto dor. Então, é só mesmo para controlar, para não ter crise. Entendi. Né? Mas pra não ficar com aquelas dores agudas assim. Ô Flávia, você tocou ali, a gente falou em governo federal. O que o governo federal tem contribuído ou não contribui nada? Ninguém ouve vocês. Tá, vamos Quero que tu fale inclusive dessa ida de vocês até Brasília, enfim, a sua entrada na Anfibro. Eu conheci a Anfibro pelas redes sociais. E eu, como eu te falei, como tu falou, né? Graças a Deus eu tenho meus pais, uma família bem unida. Porque depois eu acabei me separando, foi até devido à doença, né? Infelizmente também é algo muito comum os maridos largarem as esposas por estarem doentes, né? Com fibromialgia. Por quê? Porque muda a nossa vida social. Os gastos são imensos. Né? No começo eu gastava mais de R$1.000 por mês em tratamento. E sem trabalhar. Né? Porque você não consegue trabalhar. Sim. E você não consegue auxílio. Por quê? Porque existe esse preconceito. O INSS não considera fibromialgia incapacitante, porque não existe esse biomarcador, não existe um exame que detecte a doença. Enfim, então a pessoa fica largada no limbo, né? E quando eu voltei, então, para Joinville, que eu voltei a morar com o pai e com a mãe, porque sozinha não tenho condições de ficar, né? Eu comecei a pensar, tá, e quem não tem a sua família? Quem não tem um apoio familiar? Faz o quê? E quem tem filho para sustentar? Como que faz? Não faz, né? Tanto que a gente recebe muitos casos de pessoas que tiram suas vidas porque não aguentam. Olha o sofrimento que é. Olha tudo que a pessoa passa. Além de sentir dor, ainda ela tem que enfrentar preconceito da sociedade, dentro da própria família, perde o emprego. Né? E talvez muitas pessoas até tiraram suas próprias vidas achando que era uma depressão. Não deixa de ser, tá, Flavinho? Porque a depressão, ela também acaba acometendo essas pessoas. Ou depressão ou ansiedade. Ou uma ou outra pessoa vai ter, tá? Ou um estado depressivo. Entendi. Tá? Justamente porque mexe com tudo na tua vida. Tu é incapaz, né? Tu é incapaz e tu tá com dor, tu tem o preconceito, tu não tem mais emprego, tu não tem como se sustentar, tu precisa de dinheiro para se medicar. Então, são tantas coisas que acontecem que a gente precisa de um apoio psicológico, né? Justamente para a pessoa aprender a lidar com tudo isso. Né? Como eu falei, a gente tem que aprender a respeitar as nossas limitações. Né? Por mais difícil que seja, tem que aprender a lidar com essas limitações e, ao mesmo tempo, por mais que você queira lidar com as limitações, tem
tem que sustentar filho. Sim. Então, ela acaba ultrapassando essas limitações. Ela vai viver em crise, porque ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta. Hoje a associação conta com quantos membros? São mais Como de você entrou na 400. associação? Então, aí eu Hoje você é pensei, presidente. eu pensei, poxa, eu tenho minha família me apoiando, e quem não tem? Uhum. Vou procurar ver se tem alguém que está lutando por isso. E aí eu encontrei o Daniel, querido Dani, ele faleceu na Covid, ele era presidente da associação, ele iniciou a Anfibro junto com um grupo de amigos que também se conheceram pelas redes sociais e resolveram lutar pelos direitos das pessoas com fibromialgia. Então, ele, a Isso em qual Karen, cidade que ele fundou? Rio Grande do Sul, Tá. Ele, a Karen, lá em Porto Alegre, e mais algumas pessoas, mais 4 pessoas, eles eram em 6, se eu não me engano, procuraram o Ministério Público Federal, e uma procuradora super atenciosa ouviu eles, tudo que eles tinham para falar, né? Tudo isso que eu tô te contando, eles contaram para essa procuradora. Ela ajudou eles como iniciar. Ela falou: olha, a porta de entrada é o legislativo, porque é muito difícil vocês chegarem direto lá em Brasília. Começa pela cidade de vocês. Começa fazendo um chamamento de núcleos por região, para que cada um possa lutar na sua cidade. E assim foi feito. E logo no início, então, eu conheci o Dani e eu entrei para a associação. E eu era o marketing da associação. Então, até hoje, eu ainda, mesmo presidente, eu ainda faço essa parte de comunicação visual e campanhas, né? Elaborar campanhas, tudo isso. Claro, em conjunto, a gente tem toda uma equipe. Então, a gente vai pegando as ideias. Olha, dá para fazer tal coisa. Aconteceu tal coisa aqui. A gente pega as experiências, né? Vividas. E a gente transforma aquilo ali em campanhas, em conscientização, né? Então a gente vai pegando o dia a dia da gente e transformando aquilo para que as pessoas possam conhecer, e também o principal da Anfibro, que é trazer políticas públicas para essas pessoas. E daí, como você se tornou presidente? Você fazia parte do marketing, aí veio o convite? Você Isso. tem que presidir, você é ativa, você briga pelos direitos... Isso, aí o Dani veio a falecer na Covid, ele era muito meu amigo, a gente se tornou muito amigos, eu fiquei muito arrasada com o falecimento dele, e resolvi me afastar um pouco da associação. Eu precisava desse tempo, eu não estava legal, eu estava já tendo algumas crises mais fortes. Falei, não, eu preciso cuidar de mim. Até o Dani, uma coisa que ele sempre falava: Flávia, tu precisa cuidar de ti para depois cuidar dos outros. E só que ele falava, e ele também era assim, tá? O Dani foi muito guerreiro. Ele era um cara, assim, que sentia muita dor, e porque ele tinha complexa regional, dor complexa regional, e que é uma outra doença que também causa muita dor, além da fibromialgia. E ele estava 24 horas ali. Quando tu podia chamar o Dani qualquer hora, ele estava ali. Então, eu me afastei. Teve outra diretoria, outra gestão, e depois me chamaram, falaram: olha, Flávia, a gente está querendo mudar aqui a gestão, né? A pessoa vai se afastar, tu sempre foi ativa, sempre esteve conosco, quer fazer parte da nossa diretoria? Porque a gente precisa de uma presidente. Eu falei: olha, se for com vocês, eu falei o nome das meninas, né? A Marcinha, a Neia, a Vene, a Genilza, a Karen, a Mônica. Falei: se for vocês, eu topo. Se eu tiver vocês comigo, eu topo. Se for outras pessoas, de repente não, né? Mas com vocês eu topo. E assim foi. Aí, né, foi feita toda a assembleia, toda aquela parte burocrática. Sim. E aí a nossa chapa entrou. Então eu assumi... faz um ano que eu assumi, dezembro de 23. E é isso? 24, dezembro, fez um ano agora. Fez um ano. Dezembro de 24. E qual foi a tua principal luta? Qual está sendo a tua principal luta? E aí, a minha luta, as coisas já estavam encaminhadas, né? A primeira gestão... Mas faltava um pouco de execução. Não, nós fizemos muita coisa na primeira gestão, porque eu fazia parte ali também da primeira gestão, né? A primeira gestão foi muito ativa. A gente entrou na CLP, lá em Brasília, que é a Comissão Legislativa Participativa,
né? Nós fizemos o primeiro congresso internacional para pacientes e profissionais da saúde. A gente trouxe modo de falar, né? Porque foi online. Mas quem falou no nosso congresso foi a presidente da ENFA, que é a Rede Europeia de Associações de Fibromialgia. Então a gente trouxe ela para falar no nosso congresso. Uhum. A maioria dos profissionais que falaram no nosso congresso foram profissionais da Europa, né? Tiveram também os médicos é muito daqui. mais difundido aqui no Brasil ou não? Assim, ó, tem coisas que a gente percebe que lá tá mais para frente e aqui políticas públicas a gente tá mais avançado. E isso é mérito, isso eu falo assim com muito orgulho, é mérito da Anfibro, sabe? A gente conseguiu muitas políticas públicas, a gente conseguiu movimentar um grupo muito forte no início, na época do Dani, e quando eu entrei, eu quis resgatar isso, porque isso tinha se perdido. Uhum. Os grupos estavam afastados. E aí eu falei para as meninas, eu vou trazer novamente, vou unir as associações. E isso eu consegui fazer o ano passado. Eu comecei a juntar, a ligar uma por uma, né? E comecei a juntar esses grupos novamente. Uma coisa que foi muito bacana nessa primeira gestão do Dani é que a gente conseguiu formar vários grupos, incentivar o pessoal a abrir as associações locais, regionais e estaduais, né? Então, se formaram várias associações pelo Brasil todo. Muito mais força, né? Com certeza. Por quê? Porque a gente, como nacional, a gente estava perdendo foco, porque muita gente procurava a gente de várias regiões. E aí a gente perdia o foco, que era a demanda nacional, para poder suprir as demandas locais. Então a gente precisava de associações nesses locais para a gente só ficar como auxílio, como apoio dessas associações. E assim foi feito. Hoje tem diversas associações espalhadas pelo Brasil todo. Tem associação aqui em Joinville? Tem que inclusive ela é estadual, que é a sigla é ACPFA, Associação Catarinense de Portadores de Fibromialgia e Amigos. Eu iniciei com elas também essa associação, depois eu saí para presidir a Anfibro. E elas, inclusive, agora receberam como que é o nome, meu Deus? Não é ofício. O reconhecimento da prefeitura como utilidade pública. Então, elas estiveram lá com o Adriano, receberam esse reconhecimento, foi bem bacana, porque elas conseguiram trazer... Então, a prefeitura de Joinville abriu as portas para vocês. Sim, sim. Está sendo bem solícita? Sim, eu quando eu comecei nessa luta, e antes ainda do Adriano assumir no primeiro mandato? Isso, assumir o primeiro mandato, eu já vou até mostrar aqui, ele me chamou para conversar. Nós tínhamos um amigo em comum, esse amigo em comum falou de mim para ele, e ele me ligou um certo dia, ele me ligou, Flávia, aqui é o Adriano Silva, da Catarinense, tal pessoa falou de ti para mim, e quero sentar contigo e conversar. E aí ele me chamou, a gente foi conversar, e o primo dele nos patrocinou. Ele falou, olha, eu acho que seria o ideal para vocês conseguirem alguma coisa, com a drogaria. Vou falar com meu primo para ele ajudar vocês também. E aí eles patrocinaram a reguinha escala de dor. Então essa é uma escala de dor porque assim, ó, a gente é chamado de poliqueixoso, né? Botar na tela aqui, Isso. Aqui, ó, bem pertinho da câmera aqui da Flávia, aqui, ó, aqui mais embaixo. Tá focado ou tá desfocado? Aí, agora acho que tá, né? Tá vendo que tem ali você mexe o meio dela ali, mexe ali, ó, Flavinho, pra pessoa ver a reguinha. Pera aí que eu vou mexer. Isso, ó, você tem a escala aí, você tá com menos dor, né, a intensidade é menor, e pra cima, isso, mais dor, até chegar no 10, né, então é uma régua, escala de dor, é um ímã de geladeira, pra, ao invés de toda hora, todo dia, como a gente sente dor todo dia, ao invés de ficar todo dia falando pro seu familiar, eu tô com dor, eu tô com dor, você coloca ali na geladeira, e coloca a intensidade da tua dor. E aí o familiar já sabe. Cara, que legal. Isso foi daí angariado pelo pessoal da Drogaria Catarinense. Isso, eu criei essa arte,
né? O Dani me falou... A designer queria, né? Obviamente, designer né? queria. E o Dani falou, Flávio, vamos fazer uma régua assim, assim, assim. legal Vamos. isso aqui, Aí eu cara. Bem desenvolvi a bolado. reguinha. E aí foi feito e eles patrocinaram. Foi assim que eu conheci o Adriano. E agora a gente tem uma lei estadual que reconhece os fibromiálgicos aqui em Santa Catarina como PCD. Então foi uma lei bem importante. Já Aqui estão sim. aqui em Santa Catarina. Aqui sim. E em Brasília está tramitando essa lei, como eu falei, por isso que é mais fácil você começar pelo legislativo, pelo executivo da sua região. Porque lá em Brasília está há muito tempo leis lá que estão tramitando, mas ainda não foram aprovadas, né? Enfim, a gente sabe que é um pouco mais demorado. E lá nós temos uma lei muito importante que, para mim, lá são duas leis muito importantes. Uma criada pela Anfibro, que é a Lei da Saúde Funcional baseada na CIF, que eu também vou explicar isso já para as pessoas entenderem a importância da CIF. E a outra lei foi criada pela SBED, que é a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor. Então, o Dr. Carlos Marcelo, que é o presidente da SBED, ele encaminhou, na época foi para a deputada Bia Kicis, ela protocolou esse PL para incluir a dor crônica na grade curricular dos cursos da área da saúde. Porque é super importante, justamente para a gente ter o reconhecimento... Mas isso está tramitando ainda. Está tramitando. Tá. Para ter reconhecimento... A da saúde funcional também, desde 2020. A gente implantou essa lei lá, junto com a CIF Brasil. Nós elaboramos esse PL, junto com a CIF Brasil, em 2020. E está lá desde 2020. Então, a gente também disponibiliza esse para quem quer encaminhar só que tem que ser direto para o executivo. É uma lei que tem que partir do executivo, não pode ser do legislativo, Entendi. né? Então, para quem quer encaminhar para o prefeito, né, para o executivo, né, para ver se eles vão ou não aderir àquela lei, a gente disponibiliza essa lei na versão estadual, na versão, né, municipal. Então, a gente dá esse apoio para as associações, para os grupos, né, de fibromialgia. Santa Catarina é o único estado PCD no Brasil? Não, já tem 17. Cara, então Já tem o governo 17. federal tem que começar a se mexer já para... Já está no Senado. Está no Senado. Ele passou, está no Senado. Passou e agora está no Senado. Então a gente agora está aguardando. Eu acredito que logo vão Existe uma votar. possibilidade de sair em 2025 ou é uma incógnita isso? Eu acho que sim. É? Porque ele foi em caráter de urgência, então... 25 anos de eleição. Não, 26, né? Vai ser... ano de eleição 26. Tá certo, a gente teve 24. E nós 26. tivemos a primeira lei, assim, Porque que quando é ano de foi- eleição parece que tudo anda, né? Tudo anda, Mas assim, a gente faz uma pressão bem grande. Então, isso ajuda bastante, né? A gente tem, assim, um reconhecimento bem grande, as pessoas sabem que o movimento é grande. Só Uhum. na associação a gente tem 400 associados. Grupos dos núcleos, que a gente tem os núcleos, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, são quase 3 mil pessoas nos grupos de WhatsApp. Então, é um grupo bem grande, bem E existe unido. a possibilidade de vocês fazerem um encontro nacional disso presencial, com palestras, com... Sim, já teve uma audiência pública em Brasília, que eu estive presente em 2019 ou 20? 19, acho que foi. Que eu estive lá também, né? Inclusive, na época, o Rodrigo Coelho era deputado, Sim. ele participou, ele compôs a mesa no dia lá, então ele até falou de Santa Catarina, ele falou, a Flávia que está aqui, eu sou do estado dela, né? Aí ele agradeceu pelo convite de compor a mesa, e ele esteve lá conosco, e essa audiência foi super importante também, com essa audiência que aí trouxe mais conhecimento. Até então ainda era algo que as pessoas não conheciam tanto, principalmente o meio político, Uhum. né? E com essa audiência pública, então a gente começou a ter mais visibilidade também nesse meio. E encontros, o nacional já é mais difícil, mas está acontecendo todo ano congressos estaduais. Sim.
né? Eu já tive até a Mari, que é da FICOR. A FICOR é uma associação de concórdia, ela é super ativa, e ela já está me perguntando, Flávia, tem algum profissional para tu indicar para o nosso congresso? Então, eu já estou vendo alguns profissionais para passar para ela, para ver se ela consegue trazer esses profissionais para o congresso. Sim. Então, isso que é bacana, sabe? As pessoas nos procuram para a gente auxiliá-las, né? E aí, quando elas precisam também de um apoio maior, porque um político não está dando atenção, a gente encaminha um ofício da associação. Isso tem um peso também muito grande. Tem um peso maior, claro. A gente encaminha ofício. Para tu ter uma ideia, eu sempre falava uma coisa. Agora a gente está tendo mais visibilidade, como eu falei, nesse meio político. Mas até então não tinha essa visibilidade. E nós conseguimos chegar ao Papa. O Papa chegou a falar. E aí eu falava, quando eu falava, né, em audiências, eu falava, a gente chega no Papa, mas não chega nos políticos. E isso é real, isso foi real. Né? Tem um vídeo lá, foi através da associação italiana que nós temos parceria, que é a Libellula Libera, do seu Francesco. O Francesco, a esposa dele é fibromialgica, Antonella, uns parceiraços nossos, então a gente troca muita figurinha, tanto na questão de políticas públicas, quanto na questão científica. Ele tem profissionais que, no comitê científico dele, maravilhosos, lá na Itália, e que trocam figurinhas com o nosso comitê científico, porque a gente também tem o comitê científico, e por isso que a associação também ficou tão conhecida e tem um nome forte, né? Conquistou isso, não foi à toa. A gente tem um comitê científico por trás, a gente tem um comitê jurídico, né? Nós conseguimos derrubar um vídeo de um profissional da saúde através do Dr. Alexandre Triques, que é o nosso advogado, né, na associação, que o profissional falava que deveriam mudar o nome de fibromialgia para fibromalandrogia, chamando a gente de malandro. Então a gente conseguiu derrubar do YouTube esse vídeo dele, né? Eu acho que foi dessa causa também que a gente conseguiu uma indenização, né? Mas não foi para a associação, a verba foi para eu esqueci o nome que fala, mas tem, enfim, não foi para a associação, e a gente direcionou para que aquilo ali fosse aquela verba fosse para estudo científico de fibromialgia. Certo. Isso a gente podia solicitar, né? Então nós solicitamos que fosse para fibromialgia aquele dinheiro, já que, né, foi uma luta nossa ali, então que fosse. Mas engraçado, né, Flávio? Eu fico pensando assim, vocês chegaram no Papa, vocês chegam em, enfim, não precisa nem dar mais, vocês chegaram no Papa, e para chegar nos políticos aqui é um parto. E aí para vocês talvez até também ter mais abertura com a imprensa, também não é um pouco mais difícil, porque a imprensa deveria divulgar isso assim abertamente, da mesma forma que eles pegam em assuntos assim que não faz sentido algum, um assunto tão grave. Exato. E eles meio que Exato. tanto faz como tanto fez, porque daí vai aparecer exatamente, aí vai dando força cada vez mais para esse cara que faz esse tipo de vídeo. Exato. Né? É mais difícil, fácil. A imprensa tem apoiado vocês ou não? É um pouco mais complicado, porque porque chamar a Flávia para falar no Jornal do Almoço, não dá audiência. Falar disso não dá audiência, porque eles querem hoje lacrar na internet, não dá audiência, entendeu? Fica difícil para vocês para aparecer, né? Mas sabe que agora até que está tendo mais visibilidade também. A imprensa está começando a dar mais visibilidade. E outra coisa que é bem bacana, o mês de maio, que tem a data, né, 12 de maio, que é o dia de conscientização e enfrentamento da fibromialgia, que foi uma lei, a primeira lei sancionada foi essa, tá, de conscientização e enfrentamento, que foi no final quando o Bolsonaro estava saindo, ele assinou essa lei. Então, nós tivemos essa lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na época, e isso já começou a dar visibilidade, né? E aí nós começamos, em maio... Pelo menos já tem uma data no calendário. Já tem uma data no calendário de conscientização. E isso abriu portas também para a imprensa começar a divulgar. Tá? Ali a gente já percebeu também essa mudança. Então, em maio, principalmente, a gente vê bastante entrevista, reportagens sobre o assunto.
E bem bacana também, uma campanha que a gente sempre faz todo ano, que é a fibromialgia em holofotes. O que é isso? A gente faz os monumentos, os espaços públicos serem iluminados com a cor roxa, que é a cor da fibromialgia. Então, a gente já conseguiu o internacional todo iluminado de roxo. Várias câmaras de vereadores pelo Sim. Brasil todo, na Bahia. Na Bahia foi bem iluminado vários monumentos, vários lugares públicos. Então, a divulgação está tendo. Poderia ser melhor. Poderia. Ainda falta, e eu acredito que é justamente por esse estigma, né? Por esse preconceito, né? Por justamente as pessoas não conhecerem tão bem ainda, né? E entenderem o quão debilitante é e como prejudica não só a pessoa, os familiares, e não só isso, a economia. Porque, para e pensa, uma pessoa parada sem produzir, ela não compra nada. Claro, com certeza. Ela não consome nada. Certeza. Então, e outra coisa que a gente fala, Flavinho, é a prevenção. Falta muita prevenção. Por quê? Porque se tu pega no início, o diagnóstico precoce, pelo menos, porque se tu pega no início e trata corretamente no início, a pessoa não evolui. Não, mas ela não evolui. Entendi. Tem como melhorar, estabilizar. Que é como se fosse aqui essa arte, né? Exemplo, tá no grau 1, diagnosticou no grau 3 e parou por ali, não evolui mais. Exato. É mais ou menos isso. Tá? Tem como fazer ela reverter isso para um grau menor. Entendi. Né? Só que o tratamento é multidisciplinar, que a gente chega nessa lei 14.705, né? Essa lei federal que saiu recentemente. Eu vou ler o que diz essa lei. Por favor. E dentro dela dentro dela diz o tratamento multidisciplinar, tá? Então, assim, o que fala essa lei? Eu trouxe minha colinha, porque é muita coisa. Porque lei não dá para decorar. Não. Ela diz assim, estabelece diretrizes para o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde às pessoas acometidas por síndrome da fibromialgia ou fadiga crônica, ou síndrome complexa de dor regional, ou outras doenças correlatas, tá? Por quê? Porque essas doenças todas, elas necessitam do tratamento multidisciplinar, tá? E não é fácil um tratamento multidisciplinar. Foi o que eu te falei, no início eu gastava mais de R$1.000 no meu tratamento. Porque você faz academia. Na época eu nem fazia academia porque eu não conseguia, né? Como eu tenho muita alodine, até hoje eu tenho. Imagina, um peso, um aparelho no teu corpo dói. Não tem como. Aí, ao invés de eu sair bem, eu saio pior do que quando eu entrei. Então, eu fazia hidroginástica, eu fazia acupuntura, eu fazia massagem 2 vezes na semana, eu fazia... agora eu nem lembro tudo que eu fazia, mas eu lembro que eram 6 tratamentos, fisioterapia particular. Até hoje, quando eu estou com muita crise, tem o Jean, fisioterapeuta. Ele é bem conhecido, ele era do GEC até pouco tempo atrás, né? O Jean, que ele foi meu fisioterapeuta desde a época do problema do joelho, que ele me acompanhou na cirurgia. Até hoje, eu recorro a ele quando eu estou numa crise muito forte, né? Porque aí eu preciso de algo mais forte do que só um medicamento. Nem todo medicamento eu posso, né? Quando tu foi diagnosticada já estava bem avançado, né? Bem avançado. Né? Então, assim, a lei, ela traz... Isso dá mais em homem ou mulher? Desculpa, eu nem falei sobre isso, né? Mais mulher, 90% mulher. 90% mulher. 90%. Pode ver que eu tô falando mais sobre mulheres, né? Sim. 90% mulher. Então, só que assim, os homens... E hoje em dia as mulheres estão ativas, né? Querendo não, já são, né? 100% independente, né? Toda mulher hoje é 100% independente, nenhuma mulher mais depende de marido, né? Mas aí de repente, no seu caso, né? Tava casada, ok? Os dois trabalhando normal, daqui a pouco uma renda, né? Exato. Tem uma renda que é vezes 2. Exatamente. Agora é só 1. E aí vai dividir, porque daí tem os gastos. Cara, isso aí realmente é para acabar casamento, é para destruir uma família, Nossa, é muito complicado isso, né? É muito complicado. E os outros vão falar o quê? Frescura.
A mulher do cara não quer trabalhar, é toda hora com dorzinha, é toda hora com isso, com aquilo. É complicado. Ou assim, ó, eu gosto quando eu vou dar entrevista de ir arrumada. E várias pessoas já me falaram assim, mas tu sempre vai arrumada quando tu vai ser entrevistada, aí vão falar que tu não tem nada. Eu falo, justamente por isso que eu vou arrumada. Porque não é porque eu tenho uma doença que eu tenho que estar desarrumada, relaxada. Sim. Ao contrário, a gente quer se sentir viva. Pouco que tu sai de casa, é exatamente isso. Como tu falou, eu vou num barzinho. Pô, as pessoas têm que olhar pra ti, tem que falar bem assim, caramba, mas ela tá sempre bem arrumada, bem não sei o quê. Mas é assim, é isso que tem que passar. No pouco tempo que tu pode sair, que não tá com crise, pô, ela tá linda, ela tá perfeita, ela tá no salto, a gente diz assim, né? E aí, só que na verdade ninguém sabe, né, o que acontece por trás, na coxia, por trás das cortinas, né? Exato. É mais ou menos isso, né? Você tava falando daquela hora ali de CIF, Flávia. Então, vamos lá. Aí essa lei, eu vou continuar da lei e a gente vai então chegar na CIF. Tá. O tratamento multidisciplinar requer várias abordagens, né? E a CIF traz isso. A CIF, ela é já validada no Brasil, tá? E ela, através de uma resolução, e ela não é utilizada, tá? O porquê, não sei. Né? A gente sabe que tem muitas questões políticas por trás, mas ela já é validada. A CIF, inclusive, na nova CID, porque CID é a Classificação Internacional de Doenças. A CIF é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Tá? As duas são da OMS, só que uma não invalida a outra. Vou explicar. Todo mundo só utiliza uma, né? Só o CID. Todo mundo só usa CID. CID. Isso. Agora eu vou explicar para quem estiver nos assistindo entender, porque é bem complicado. Então eu vou explicar de uma forma bem simples, que aí as pessoas vão entender. Digamos que eu e tu, nós temos a mesma CID. Nós temos um problema nas cordas vocais. Tá. Mesma CID. Mesmo problema, mesma CID. Tá? A gente perde a voz com facilidade, tá sempre sem voz. Mesma CID. Eu sou designer. Eu não tenho nenhuma barreira, eu não tenho nenhum grau de incapacidade que vá me limitar. Flavinho, tu é cantor, tu é locutor, tu é apresentador, tu tem a mesma CID que eu. Tu não vai ter um alto grau de incapacidade? Nossa, muito. Muito. É isso que a CIF ela aborda. Entendeu? A CID, ela só olha a doença. A CIF, ela aborda a pessoa e não a doença. Então, ela proporciona até você criar políticas públicas para trazer funcionalidade para essa pessoa que hoje convive com alto grau de incapacidade. Exemplo, a acessibilidade na arquitetura. Sim. Isso está relacionado à CIF. Porque você está tirando uma pessoa da incapacidade ali que ela está... Poxa, está um cadeirante. Se ela não tem uma acessibilidade, né, nas vias públicas, ela não consegue sair de casa. Ela vai estar incapaz. Agora, a partir do momento que você cria políticas públicas, que começa a criar essas leis que você tem que ter um estabelecimento que tem rampa, né, normas para aquela rampa para funcionar, um banheiro acessível, ela já consegue sair daquele mundinho dela, né, com aquele alto grau de incapacidade, e ela consegue ter uma vida social. Pelo menos um pouco mais de conforto, né, ela vai ter. A associação nunca chegou a ir atrás do Conselho de Medicina para entender o porquê se utiliza tanto a CID e não se utiliza a CIF? Como você falou, né? Tem algum jogo político por trás, alguma coisa, mas ninguém dá uma clareza sobre isso para vocês? Porque, como você falou, né? Se eu ficar rouco, se eu ficar, poxa, não tem como, é complicado. Como é que eu vou palestrar? Como é que eu vou vir aqui fazer um podcast? Como é que eu vou cantar? Como é que eu vou narrar um jogo? Como é que eu vou... sobrevivo da voz. A gente tem um grande exemplo aqui em Joinville, o comunicador, o Ney Rosa, né? Que tem uma das vozes mais lindas, né? Uma das vozes mais belas, né? Na comunicação, e ele hoje praticamente perdeu a voz, deve ter 10% da voz dele, mas ainda bem que a 89 FM abraçou ele, e hoje ele é o coordenador geral da rádio.
Porém, um cara que sempre foi locutor a vida inteira, de repente ele perde a voz, ele faz o quê? Então, isso que tu falou dele é bem importante, porque assim, a CIF, ela é uma ferramenta que vai fazer uma avaliação biopsicossocial, né? Então, ela vê a pessoa de uma forma social, psicológica e fisiológica, biológica, né? Quando você falou dele ali, que ele era locutor, perdeu a voz e adaptaram ele, colocaram ele em outro cargo, isso aí, a CIF, uma avaliação biopsicossocial, faz exatamente isso. Porque não é todo mundo que vai fazer isso para uma pessoa. Sim. Né? Agora, se você tem um documento mostrando que a pessoa precisa de uma adaptação no trabalho, para que não seja mandada embora, né? Isso. Então, por isso, a importância da lei, aquela lei que eu te falei que a gente inseriu lá em 2020, que é a avaliação da saúde funcional baseado na CIF. Uhum. Porque essa lei vai fazer com que eles comecem a utilizar essa ferramenta, a usar a avaliação biopsicossocial. E aí, a CID-11, que era para ter sido implantada agora, nesse mês de janeiro, estava prevista para implantação, janeiro de 2025, a nova revisão, a nova CID, que é a CID-11, porque a gente trabalha com a CID-10 hoje no Brasil, né? CID-11. A CID-11, ela já estava incluindo a dor crônica. Entendi. Com uma CID própria. Então, ali já ia começar a nos dar mais visibilidade também, credibilidade, né? Só que adiaram para 2027. Nossa Senhora. Isso, bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil. E aí, assim, na própria revisão da CID, se você olhar lá no site, ela já te dá 3 avaliações biopsicossociais, que já são regulamentadas no Brasil, é só utilizar. E aí o governo está tentando criar uma avaliação biopsicossocial unificada, que a gente não concorda, porque essa avaliação ela é unificada, ela vai ser padrão, e não dá para ser padrão. Não pode. Né? É justamente isso, a avaliação... Primeiro, já existe essa avaliação correta, redondinha, perfeita, só que assim, ela é uma avaliação complexa. Né? São folhas e folhas, porque você codifica, são vários códigos que você vai codificando, classificando aquela pessoa, conforme você vai percebendo as barreiras que ela tem no seu dia a dia, na parte estrutural, na parte, não só a parte estrutural, né? Então, a parte social dela, todo o contexto, todo o contexto. Então, é bem complexo. Então, eu acho que é isso que está tão difícil de ser implantada, porque os profissionais não têm conhecimento. Por isso que a gente precisa, na grade curricular, ter o conhecimento da avaliação biopsicossocial, ter o estudo, né, da avaliação biopsicossocial, ter o estudo da dor crônica, porque dor, como a da fibromialgia, ela é dor nociplástica. Ninguém ainda sabe falar esse termo, né? Mas o que é essa dor nociplástica? É uma dor que você não tem um trauma para doer. Por Mas quê? o teu Porque sistema não tá... nervoso parece que já teve aquele trauma, né? Exatamente. É uma disfunção do sistema nervoso central, né? Então, essa é a dor nociplástica. Você tem a dor nociceptiva, quando você tem um trauma, né, que você vai machucar, e tem a dor neuropática, né? E aí a dor nociplástica é essa dor. Você não tem trauma nenhum, você não tem lesão nenhuma, mas o teu sistema nervoso central é que está emitindo, né, de forma descompensada, essa dor de forma mais exagerada. Né? Ô, Flávia, questão de idade. Você falou que 90% das mulheres e acomete em que idade? Tem uma média mais ou menos ou não? Tem uma média de 35 a 60 anos, porém a gente conhece crianças, né? Muita gente que depois de adulto recebe o diagnóstico, percebe que lá na infância também já sentia. Entendi. Já sentia um pouco de dor, já sentia mais cansaço. Né? Era o meu caso, quando naquela época, nós jovens, que ia pra balada, e eu chegava em casa, eu sempre dormia na casa de uma amiga, você vai saber quem que é, a Roberta, né? Chegava lá, no outro dia, a Roberta super disposta, e eu lá morta acabada. Nossa Senhora. Só que pra mim aquilo era normal. Hoje eu percebo que não. Hoje eu sei que já vinha de todo esse problema que eu tenho, né?
Caramba. Então, a Flávia saía, ia dormir na casa da Roberta. A Roberta, sei lá, depois da balada, naquela época, acordava 1h30 da tarde. A Flávia ia até às 6 se deixasse ela. E se acordasse às 6, ela falou, nossa, eu tô morta. O dia todo E na não cama. fez nada. O dia todo na cama. E ainda ela pegava no meu pé, né? Ela, minha irmã, sempre pegando no meu pé, que eu ficava na cama dormindo no outro dia. Então, assim, são coisas que E naquela época parecem ninguém falava normal. nada, não dava nada, mas é que já era... Então, assim, as pessoas precisam ficar atentas aos sinais, né? Aham. Uma criança que sente muita dor, aquela criança que tem dor, que o médico fala que é a dor do crescimento, tem que ser É o investigado. que mais se ouve, a dor do crescimento. Não é assim, né? Não. Principalmente a Ehlers-Danlos, que é essa outra doença que eu tenho, que é uma doença genética, então você já nasce com essa doença. Muitas crianças que você fala que é a dor do crescimento, é Ehlers-Danlos. Aí lá na frente, quando tiver 30, 35, de repente é uma menina, ó, você tá vendo? A tal da dor do crescimento lá quando ela tinha 13, 12 anos. É mais ou menos isso. Isso aí, aquela E criança talvez a tua mãe possa ter hipermóvel. ouvido isso lá Com lá certeza. atrás, deve ter ouvido Com isso. Né? certeza. Aquela criança hipermóvel, lembra que eu esticava a perna igual bailarina, Eu esticava a lembro perna disso. aqui em cima, espacato. Isso era da hipermobilidade. Né? O bailarino, ele é hipermóvel, Aham, só que a sim. hipermobilidade, ela pode gerar problemas ou não. No meu caso, sim, porque ainda mais que eu tenho a Ehlers-Danlos que acompanha, né? Então, tem que ser investigado para futuramente não acontecer o que aconteceu comigo. Né? Eu estava com a minha vida lá em Floripa, meu emprego, meu trabalho maravilhoso, que eu trabalhava lá, amava aquela cidade, tinha um emprego ótimo, e de repente eu perdi tudo, né? E sem conseguir trabalhar, sem conseguir benefício. Agora eu consegui o benefício por um período, primeiro, porque eu tenho um bom advogado, e segundo, porque eu tenho o laudo CIF, que é o laudo biopsicossocial, e então ela conseguiu mostrar que aquele laudo ali tinha que ser validado, porque eles não queriam validar aquele laudo, mesmo eu tendo ele. Tá vendo a importância disso ser lei? Né? Porque você ter um laudo particular, eles não aceitam. Eles não aceitam? Eles não Agora, se aceitam. virar lei, aí Isso. automaticamente... Isso. Né? Ô Flávia, a gente tem 3 minutos para que, de repente, o papel da Anfibro, ela possa, sei lá, a gente está aqui falando para 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, ou falando para o mundo inteiro para milhões de pessoas. Eu não sei onde chega esse tipo de vídeo, mas o principal papel hoje de divulgação é justamente a tua principal luta hoje de poder divulgar algo que não é tão exemplo, né? Eu já sabia que você tinha isso, mas antes de eu ler o documento que você mandou para mim, fibromialgia sente dores. Ponto. É isso. Para mim era só isso. Mas para quem tá em casa, ou até para um pai, para uma mãe começar a perceber mais, enfim, eu queria que tu falasse nesse tempo final e desse um panorama geral do trabalho que a associação precisa do apoio do poder público ou apoio da população, enfim. A câmera e o microfone estão Com contigo. certeza. Nós precisamos muito desse apoio ainda, né, Flavinho? Porque, como eu falei, ainda a gente sofre muito preconceito. Nós temos a rede social, a Anfibro, no Instagram, Anfibro. Temos o YouTube, está um pouco parado, a gente não tem como movimentar muito tudo, mesmo porque somos todos doentes, né, na diretoria. Então, é bem pesado para a gente. Mas o apoio é importante, as pessoas conhecerem. O principal é a sociedade conhecer a doença e não é olhar qualquer página de Instagram, qualquer vídeo no YouTube, porque a gente vê muito médicos ou profissionais da saúde falando besteira como esse que eu te falei, que falou da fibromalandrogia, né? Então tem que cuidar com o que vocês escutam. Muita gente ainda que fala que é psicológico, não é. Então sigam a gente lá no Instagram, né, para ter um conteúdo correto, saber certinho o que é a fibromialgia. A associação, ela está de portas abertas para ouvir todo mundo. A gente tem, quem tem a síndrome, pode nos procurar, entrar nos grupos de WhatsApp que a gente tem, para estar sempre atualizado com o movimento da Anfibro. Então, todo esse contato está lá no Instagram. Está lá no Instagram. Até lá no Linktree que a gente tem na bio do Instagram. Lá vocês vão ter vídeos, vão ter a nossa página do site, né, para poder acompanhar.
A CIF Brasil também é algo bem bacana para se acompanhar, porque eles trazem conteúdos muito importantes e a CIF está relacionada a todas as doenças, não é só a fibromialgia. Sim. Né? Como eu falei, é um olhar para a pessoa e não para a doença. Então é bem importante olhar a página deles também, o site deles. E o poder público, graças a Deus a gente já está tendo, né, mais aceitação, mas sim, a gente precisa de mais apoio, sempre precisa de mais apoio, que as coisas sejam mais ágeis, que a gente tenha mais celeridade em todo esse processo de andamento de leis, Sim. né? Porque dor não dá para esperar. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que está passando fome e comer semana que vem. Não tem como. Né? A pessoa precisa naquele momento. Uhum. E a mesma coisa para a gente. Né? Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de profissionais capacitados, nós precisamos de conhecimento, porque o conhecimento gera reconhecimento. Perfeito. Né? O conhecimento vai trazer para a gente a empatia das pessoas. Né? Então, é isso que a gente pede. E nesse mesmo canal, exemplo, né? A pessoa tá em casa e de repente ela, poxa, eu me identifiquei com várias coisas que a Flávia falou, eu não sei se eu tenho diagnosticado, se eu posso ter, ou a minha filha, alguma coisa, também pode procurar vocês no Instagram, entra em contato para de repente bater um papo com vocês, fala, porque eu já fui em 2, 3, 4, 10 médicos e ninguém fala nada, eu queria que vocês me ajudassem nisso também. Dá Sim, pra ser por lá? também. Pelo Instagram? Também. A gente orienta as pessoas. Por isso que a gente fala também para as pessoas entrarem nos grupos de WhatsApp, porque ali a pessoa pode chamar o administrador do grupo quando precisar, né? Tem um outro bem interessante também, tem um grupo nacional que eu sou super parceira das meninas, elas são de Floripa. A nossa associação trabalha mais com políticas públicas. Elas trabalham mais com apoio, suporte emocional. Então, pessoas que precisam desse suporte emocional, e realmente precisa, principalmente no começo, que você não conhece nada da doença, que você está perdendo tudo, teu emprego, tua vida social, né? E você precisa desse suporte, as meninas dão todo o suporte. Elas têm profissionais, psicólogos que orientam, tudo gratuito. Então, isso é bem bacana. E quem quiser nos ajudar, nos apoiar, nos patrocinar, né, as meninas em Floripa, elas têm psicólogos espalhados pelo Brasil todo, que, claro, por vídeo, não é presencial, né? Uhum. Teleconsulta, mas é tudo gratuito. Então, mesma coisa a gente só tem a verba que vem dos associados e também não é muito porque a gente não tem nem como cobrar uma taxa alta, porque são pessoas que estão doentes, que perderam seus empregos, Sim. que estão gastando horrores para tratamento. Então, não tem como, é muito simbólico o que a gente pede. Então, quem puder nos apoiar, nos patrocinar, tá tudo certo também, a gente vai adorar. Flávia, quero agradecer a tua presença aqui. O podcast BDF vai estar sempre de portas abertas, né, para falar de saúde. Não vamos esquecer, aí no dia 12 de maio, nosso Instagram estará todo roxo. Isso aí. Fechou? Fechou. É assim. Eu vou, em maio, eu vou te lembrar. Exatamente. Tá? Ó, hoje é o nosso dia. E aí a gente vai Isso. fazer uma campanha numa dessa. Vai que no dia 12 de maio a gente tem uma gravação aqui. Você vem aqui de novo e lembra. Ó, hoje é o dia. Pode entendeu? deixar. E a gente vai se comunicar muito ainda. Perfeito, Flávia. Obrigado pela tua presença. Prazer revê-la, né? Depois de tantos anos, né? Nossa, eu que quero te agradecer. Eu entrei em contato, para vocês terem uma ideia, entrei em contato com o Flavinho. Falei assim, ai, Flavinho, tu não conhece ninguém que possa me ajudar, eu preciso divulgar, falar dessa lei. Que, na verdade, essa lei a gente agora vai precisar regulamentar ela, tá? Até estava esquecendo de falar isso. Que a gente precisa regulamentar a Lei 14.705, que a gente já esteve em reunião com o Ministério da Saúde lá em Brasília, né, presencial, foi a nossa vice-presidente de Brasília, ela que é a nossa articuladora lá na Câmara, ela está toda semana lá, e aí ela falou num dia com uma deputada, na outra semana o Ministério já chamou ela, da Saúde chamou ela, e eles, através de uma outra deputada, que também pediu um requerimento de informação, que foi a deputada Laura Carneiro, eles encaminharam um informativo dizendo que está tudo ok,
vai seguir o protocolo, o PCDT da dor, né? Uhum. Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica. Basta seguir esse protocolo de diretrizes, e aí agora os estados e os municípios precisam regulamentar. Então, eu vou cobrar aqui o Adriano, eu vou cobrar o nosso governador também, para que a gente regulamente essa lei e que a gente monte o protocolo de diretrizes. E por que precisa esse protocolo? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu gosto de dar exemplos para as pessoas entenderem bem rapidamente. Imagina um protocolo que diz que vai ter um centro de referência de tratamento em Araquari. Ok, Araquari é pequena, vai atender a população, as pessoas vão conseguir chegar nesse centro tranquilamente. Agora, imagina se fosse o mesmo protocolo em São Paulo, um único centro. Não tem como. Não tem como. Por isso que depende de cada localização, da necessidade de cada local, regulamentar essa lei. Tá? Porque aí vai direcionar certinho como que vai ser feito essa lei por região. Então, nós vamos cobrar. Quero te agradecer, porque aí eu vim para explicar tudo isso e o Flavinho falou assim, não, eu vou fazer melhor, eu vou te entrevistar. Eu falei, Isso ai, meu mesmo. Deus, então tá bom. Eu já aprendo, né? Porque a gente tá aqui, né? Cadê o tio Lili? Tá dormindo ali? Ah, não, tá ali, agora eu tô vendo ele. A gente tá aqui pra aprender, né? A gente só aprende, né, cara? Então, Olha aí, lá. ó, viu? Aí, ó. A gente só aprende. Eu só venho aqui pra aprender. Cada um que senta aqui na minha frente me ensina alguma coisa. Certeza absoluta. Obrigado por essa aula que Eu deu que te pra mim. agradeço. Por essa aula que você deu aí pros nossos telespectadores. Enfim, a gente vai estar junto mais vezes, com certeza absoluta. Com certeza, obrigada. Imagina. Obrigada mesmo. Pessoal, podcast BDF, todos os cortes dessa entrevista no nosso Instagram. Provavelmente amanhã já deve ter um corte, depois de amanhã também. Durante a semana a gente vai soltando lá no podcast.bdf, @podcast.bdf, no oferecimento de Óticas Aurora, no oferecimento de aqui, ó, Indenize e aqui lá Churras DJ. Tamo junto e misturado. Na próxima semana nós vamos ter entrevista com o João Kozak, o cara que é psicólogo do esporte. Valeu, até semana que vem. Um abraço, tamo junto.